Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1º de dezembro de 2015, 23 graus em Santo Ângelo, 13 horas 25 minutos. Com muito prazer eu recebo hoje aqui no Café Missioneiro a presença do empresário Benoni Schizani, que chegou aqui trazendo novidades. Mas acima de tudo, hoje pela manhã, a gente já estava há alguns dias aí conversando à espera da presença novamente dele aqui, mas é muito legal conversar com uma pessoa que tem ao mesmo tempo uma visão empreendedora, mas sempre ligado ao estudo, à preocupação de se buscar diferentes produtos, enfim, de criar aqui em Santo Ângelo, num lugar que muitos acham que muitas coisas não tem como serem feitas por aqui. O Benoni vai trazer hoje para nós um exemplo aqui, e a gente deixa muito claro que isso aqui não é uma ação de marketing da Suplan, mas, acima de tudo, um exemplo do estudo ligado à criatividade. Além disso, obviamente, no nosso programa de hoje, a gente vai atualizar algumas questões aí, já faz algum tempo que eu não converso com ele, sobre a situação do nosso país, algumas questões até bastante factuais aqui. E então eu dou muito boa tarde para ele, Benoni. Que bom que tu estás aqui e que bom que tu atende sempre esse meu convite aqui de bater um papo comigo aqui, um papo diferente, assim, né? A gente tem um pouco mais tempo para conversar, a gente define alguns assuntos, mas também a gente não sabe o que vai acontecer. E isso que é o legal. É como encontrar um amigo no momento que a gente quer conversar algumas coisas. E a nossa sorte é que nós temos uma grande audiência nesse momento. Esse programa também fica documentado para sempre aí em novosHorizontesFM.com. Enfim, que bom que tu estás aqui, meu amigo. Que bom, obrigado. É bom assim um bate-papo sem pauta, né? Senão parece que fica todo mundo programado, né? E a vida, felizmente, ela não é programada, né? Porque se fosse programada, então todo mundo não deixaria outras marcas, seguiria sempre o mesmo caminho. Aquele caminho deu certo, então todo mundo segue os mesmos caminhos, que vai dar tudo certo sempre. E a vida, felizmente, não é assim. Né? Porque cada um deixa a sua marca, né? Tu começavas contando para mim a tua noite de segunda-feira, e eu quero que tu compartilhe com nossos ouvintes a tua sensação em relação, digamos, ao noticiário e como isso interfere na vida da gente. Eu já disse aqui também várias vezes que eu parei de ver telejornais à noite. Eu já passo o dia inteiro ligado na notícia, em conteúdos, enfim, e eu fiz essa opção para mim, para buscar outras formas de ter um cotidiano não tão repetitivo, porque é tenso, né? É muito tenso. Bom, eu tenho procurado, parei de ler os jornais da capital, leio os jornais da cidade, assisto diariamente o Jornal Nacional, porque ver a Cristina Ranzolin ao meio-dia, ela parece a Fada Má, porque só tem desgraça e tristeza. Por favor, é um programa depressivo. Imagina você estar almoçando e escutando aquela Fada Má falando o tempo todo. Por favor, tinha que ter um pouco de bom senso, né? Porque, pô, é todo... E aquele sofrimento todo. Bom, eu estava falando ontem à noite, estava deitado já, lá com a minha esposa. Aí foi assistir aquele filme lá de ação e tal, né? E minha esposa fica, como é que você consegue assistir um filme desse e tal, né? Mas estranhamente, quanto mais violento o filme, mais eu relaxo. Porque como eu não posso, por exemplo, se eu não vou, acontece um incidente entre nós, eu não vou ser quebrando a tua cara. Sim. Então, quer dizer... Até porque tu sabes as consequências disso. Então, quer dizer, eu vejo o cara ali dar tiro e porrada, aquilo acaba me relaxando. Porque ele faz alguma coisa que eu não posso fazer. Aí, estranhamente, depois deu uma chamada do Jornal da Noite lá, William Vac. E eu disse, bom, já era meia-noite, eu vou assistir esse negócio, né? Que era mais uma tragédia nacional, né?
Aí quando você me falou hoje de manhã comigo, me convidando para vir aqui, que eu sempre tinha uma fala esperançosa e progressista, então acho que, poxa, justo hoje que eu não tô me sentindo assim tão bem, né? Mas, na verdade, quando você fez o convite, não, Benoni, vamos lá. Eu acho que se você construiu essa imagem, você tem que lutar por ela e manter isso em pé. E aí, passando, repassando, né? Então você vê toda a estrutura de poder, ela está desestruturando, né? Nós estamos a um passo, né, de um complexo de desobediência civil. Que você vê hoje de manhã em Porto Alegre, ali um tiroteio e tal, um policial. Infelizmente, uma fatalidade, o cara estava de colete protegido, deu o lado, a bala entrou justamente onde não tinha o colete por baixo do braço e acabou morrendo. Um policial jovem, 30 anos, mais uma vida que se perde, né? E a violência vem ganhando espaço em todos os dias, em todos os lugares. Aqui em Santo Ângelo, outro dia, teve um cara aqui também que acabou, estava no regime aberto, semiaberto, matou um, depois matou outro, quer dizer, então a violência não tem mais endereço fixo, né? Então esse sinal de desesperança, ela está em todo o Brasil, de norte a sul. Então já não existe um lugar melhor para se viver. Outro dia, conversando com um empresário amigo meu, né? Ele diz, olha, Benoni, eu nunca pensei em investir fora do país. E eu estou muito velho para ir embora. É o meu sentimento também. Agora, veja bem, Dona Rui, quando em 1987 eu decidi voltar para o Rio Grande do Sul, voltar para a minha cidade, que eu nasci, e estabelecer aqui a minha empresa, o meu negócio, e fazer com que ela tivesse um reconhecimento nacional, eu consegui fazer isso. Eu consigo fazer produtos aqui em Santo Ângelo para pelo menos 8 laboratórios nível nacional. Tecnologia aqui de Santo Ângelo. Então é só para mostrar que é possível se investir, se criar coisas aqui também. Não é à toa que há 300 anos atrás vieram para cá as melhores cabeças pensantes da Europa. E vieram fundar aqui os 7 povos das missões. Então, existe alguma coisa nessa região aqui que é um compromisso com a história do desenvolvimento humano. E isso não é eu que estou falando hoje. Aconteceu há 300 anos atrás. E nós temos que dar sequência a isso. Infelizmente, é mais fácil ir e se estabelecer fora do que voltar. Mas eu consegui e acho que mais pessoas estão conseguindo e vão conseguir também. Então, eu vi a noticiário ontem que o procurador Janot havia aberto novos processos contra novos políticos que deveriam trabalhar pelo povo e para o povo, né? Aí eu me lembro que eu vi esses dias também na mídia, na internet, o Obama e a esposa e as filhas dele servindo os mendigos com a sopa. Sim. No Dia de Ação de Graças. E veja bem, ele não pode se eleger mais presidente. Ele não tem por que fazer isso. Ele fez porque a Ação de Graças americana é um marco na cultura norte-americana. E ele estava lá servindo o povo dele, enquanto nossos políticos se servem do nosso povo, de nós, dos nossos impostos. Por isso que eu citei logo do início a questão da desobediência civil, né? Porque, veja bem, nós pagamos os impostos. Mas o que nós temos de retorno disso? A Dilma agora voltou de viagem e quer aprovar um déficit aí de 53 milhões. Né? Assim como ela estava na Europa agora, e minha esposa estava indignada, porque ela teve em Paris, num hotel cuja diária era 70 mil reais. Pô, para quem só vai dormir, né? Aí eu falava com um outro amigo meu, pois é, mas veja bem, Bruno, pelo menos hoje se fala isso. Antigamente se gastava muito mais e se escondia esses valores. Hoje, pelo menos, vem a público, né? Então, onde é que vai o dinheiro dos nossos impostos? Né? Porque nós não temos segurança, nós não temos saúde, nós temos uma educação vergonhosa. Infelizmente, era um dos índices que os gaúchos tinham mais orgulho. Hoje nós estamos na rabeira da canoa.
porque mudou totalmente. Eu quando fui criado, vocês sabem, através da Mauá aqui, eu tomava chinelada da minha mãe de manhã, de tarde, quem sabe de noite também, se eu não cuidasse. E apanhava com vara de pissigueiro, com aquela que dobrava e não quebrava. E nem por isso eu fiquei defeituoso. Hoje em dia, se um professor chamar a atenção de um aluno que está brincando com um smartphone dentro da sala de aula, ele apanha. Sim. Que espécie de valor é essa? Eu te pergunto, Fábio. E eu me sinto, eu te digo, ontem à noite eu participei de uma atividade escolar e eu sou cobrado por familiares, enfim, de uma certa severidade no trato na educação. E nesses momentos, para mim, isso até por ser talvez um pai mais velho, enfim, o que eu observo são atitudes, muitas vezes, que mereceriam uma repreensão, mas que a ditadura do politicamente correto e essas outras tendências surgidas nos últimos anos, no meu entender, eu posso propor uma discussão, uma reflexão sobre isso, não são as ideais. Porque isso... só que também se tem o elemento complicador é que se só tu estabelece essa relação severa e dentro de um contexto de socialização da criança, essa criança acaba por ser prejudicada até na forma de se comportar com os outros. Isso eu também passo a observar. Mas, enfim, são situações, eu acho, que deixaram essa nossa sociedade também conivente, também sem grandes ações efetivas para impor a transformação e uma série de outras coisas. Então existe, no meu entender, uma grande apatia, uma situação em que o caso do Jardel ontem, por exemplo, que não é de ontem, né? Isso aí é só a gente ter um pouco de lucidez na interpretação da questão política, que agora tem o apelido de voto camiseta, né? Foi dado o apelido, que é o quê? Se buscam pessoas com uma certa expressão em diferentes segmentos, para essa pessoa puxar votos para um partido inexpressivo, né? Isso é o que tem acontecido. E o caso do Jardel, alguns já começam a tratar ele como coitadinho e vítima de uma situação das drogas e tal, mas na verdade ele que buscou esse caminho e ele deixou muito claro, existiam vídeos já há algum tempo aí na internet dizendo que ele foi procurado pelo partido e que ele estava desempregado e que ele precisava mesmo desse emprego. Então... Mas veja bem, emprego. Um cargo político como emprego. Não é emprego. Você entende que soa mal isso? Eu só quero recolocar, só me reposicionar para não parecer aqui que eu estou fazendo apologia a bater nos filhos, não é isso? Sim, de forma alguma. Eu estou dizendo que eu era do século passado e naquela época o pai falava, a mãe falava e a gente abaixava a cabeça e obedecia. Hoje, infelizmente, não vim aqui falar de psicologia, mas parece que os pais estão pedindo para os filhos como é que eles querem ser educados. A tal ponto, a inversão de valores chegou a tal ponto que os pais não sabem mais o que fazer. Então ele se pune, né? Então ele, para agradar, ele dá mais presente, ele dá e nunca consegue ter um feedback, um retorno disso. Então essa é uma inversão de valores. Por culpa de nós pais, porque queremos dar tudo para os nossos filhos e nós acabamos, de alguma forma, conduzindo mal na educação deles. Só que o nosso comportamento retrata o modelo do que civilmente está estabelecido. Que a palmada é feia, que isso é feito, todas essas coisas. Então eu acho que não é por isso. Temos que realmente repensar esses valores, né? A questão do Jardel, veja bem, o caso dele é com uma droga ilícita. Veja bem, vamos pontuar categoricamente, ele está doente.
Assim como uma pessoa que é alcoólatra, ela não é um borracho vagabundo, ele é um doente que usa a droga como subterfúgio para a fuga da realidade. Tá? Então, o fato dele usar cocaína, crack, qualquer outra droga ilegal, ilícita, mas tem as drogas legais ilícitas, que são os medicamentos, que é o álcool, são drogas legais, são drogas lícitas. Sim. Então, se nós entrar nessa seara, o Jardel ele está sendo condenado porque ele está usando uma droga ilegal e ilícita. Mas se ele fosse álcool, era uma droga legal, ele só teria dado um mau exemplo. Tá, mas na mesma situação, todas as duas situações, para o nosso ouvinte entender, o meu pensamento como farmacêutico, que sou, veja bem, na verdade, as duas situações, ele tem uma doença somática, ele precisa de ajuda médica, clínica. Eu concordo nesse sentido assim, da doença, sim. Mas, e não usando somente o exemplo do Jardel, mas se o cara é mau caráter, tá? Independe se ele tá doente ou não. E eu vejo atitudes, não só a dele, né, conforme tá documentado aí em relação às diárias, a essas atitudes, ou seja, que tu falaste que os políticos estão, ao invés de fazerem por nós, eles estão fazendo para eles, tirando de nós. Então, assim, ó, tem claro que, veja bem, nós estamos sendo genéricos, não, né? Sem dúvida. Não, mas existe uma série de elementos complicadores aí. E aí, eu vejo isso, eu acho que independe de doença ou coisa assim. Porque ele já ganha, um deputado já ganha muito bem, ganhando o que ganha. E por que tem que ganhar mais 30 mil? Nas costas, inclusive, de funcionários, né? Então, nesse sentido, eu observo que é um caso terrível, mais um desses exemplos lamentáveis da nossa política. Se você olhar, a nossa sociedade como um todo está doente, né? Porque, veja bem, nós falamos de drogas legais e drogas ilegais, né? Mas vamos nos ater assim, que são dois temas, educação, sim. Questão de drogas, sim, são dois temas palpitantes que nós podemos ficar aqui muito tempo conversando. Mas eu não gostaria de deixar essa minha visita com você aqui, De La Rue, com os teus ouvintes, de nós não perdermos a esperança. Veja bem, o que está acontecendo no Brasil, nós temos que agradecer ao Poder Judiciário, né? Que realmente está exercendo o seu poder, independente do Legislativo e do Executivo, e está botando os políticos na cadeia. Veja bem, o Delcídio é um deputado, um senador, perdão, em pleno exercício foi preso por ação do Judiciário, que teve a coragem de fazer isso, né? E outros virão, porque está lesando a nossa pátria, está lesando o nosso bem-estar. Então, veja bem, na Itália houve, alguns anos atrás, a Mãos Limpas, em que o povo italiano estava desesperançado como nós estamos hoje. Mas eu acho que a prisão do Delcídio, pelo menos para mim e para algumas pessoas que eu conversei, é uma faísquinha de luz lá longe, que poderá melhorar. Porque, veja bem, a Operação Mãos Limpas da Itália foi anos a fios aquilo, e houve muitas prisões, e a sociedade teve que se reciclar. Então, esse tipo de político, de camiseta que você falou, isso tende a ser banido. Veja bem, num país que nós temos mais de 30 partidos políticos, isso parece uma quitanda de negociação. Porque quem é que governa esse país? Aquele que melhor negocia. E por isso que há tanto dinheiro envolvido. Eu sou do Partido Benoni, né? BLS, do Partido BLS. Eu tenho um espaço, vou vender esse meu espaço. Quem é que me dá mais? E se cria partidos e não tem compromisso nenhum
altruística com a sociedade. É só benefício próprio. Então, aos nossos ouvintes, teus amigos ouvintes, vamos manter a esperança, vamos se manter firme, que apesar de tudo nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos cruzar esse mau pedaço que nós estamos atravessando. Quanto tempo falta para chegar lá, eu não sei lhe dizer. Mas eu sei que nós vamos conseguir, porque a Operação Os Mãos Limpas da Itália conseguiu. E os valores dos italianos se sobrepôs a toda aquela borra ruim que tinha. Assim como a sociedade brasileira vai atravessar momentos muito duros ainda pela frente, há de se ter esperança que quem sobreviver a esse período vai chegar salvo do outro lado. Muito bem, Benoni Schizani está aqui comigo, a gente vai fazer o nosso intervalo e depois ele vai contar uma história aqui de uma vivência dele, de uma experiência profissional em relação ao que acontece com o colágeno produzido aqui no Rio Grande do Sul a partir do gado e dos suínos e o caminho que esse colágeno faz para depois voltar para cá. A gente vai conversar sobre isso depois do intervalo, em seguida. Comunicador Fábio Della... O ouvinte liga para cá, o Vicente pedindo que a gente toque num assunto, a gente até pode... é assunto recorrente aqui no Café Missioneiro, mas ele tem toda a razão reclamando da questão do estacionamento em Santo Ângelo, de que pessoas que estacionam em áreas não demarcadas, as áreas aqui, especificamente aqui no centro, em áreas onde não é cobrado o estacionamento pago, que as pessoas não aproveitam bem essas vagas. Ou, de uma forma, no meu entender, absolutamente egoísta e com falta de urbaneidade, muitas pessoas não imaginam que aquele espaço poderia ser dividido com outras pessoas. Eu, por muito tempo, por exemplo, Benoni, andei de moto. E eu tinha essa preocupação na minha motocicleta não necessariamente utilizar o espaço de um automóvel. E isso é uma coisa absolutamente comum. A gente observa, claro que esse motorista, esse cidadão tem os direitos, mas ele tem que ter o bom senso de saber que ele encontrando um espaço melhor ou menor para a motocicleta dele, ele vai estar gerando mais espaço para os outros estacionarem. E em alguns locais do mundo as motocicletas são estacionadas de forma diferente, né? E então, com muita propriedade, eu acho que o Vicente faz essa referência, esse ouvinte aí. É verdade. Nós temos que... o primeiro passo foi esse estacionamento no centro comercial ser rotativo, que já melhorou bastante, tanto é que está sendo ampliado, né? Uhum. Eu só não sei como é que foi estabelecido esse aumento que você vê de 60 centavos para 75 centavos dá mais de 20%. Sim. E nós estamos falando de uma inflação de 9,9%. Tem alguma coisa que tem que ser ponderada para os nossos vereadores, saber até que ponto isso está justo, né? Esse valor. Esse valor. Então, porque é caro. É caro, nós né? aqui, que a gente vive aqui nesse mundo aqui do centro, todos os dias lidar com isso, a gente tem que ter o bolso preparado para isso e buscar soluções, né? De estacionar em áreas não cobradas ou não utilizar o veículo. Eu falei antes, o Benoni chegou aqui, está ali escondido atrás do joelho dele ali, e volto a dizer, isso não é uma ação comercial, é só uma curiosidade para se imaginar que um produto desse é produzido aqui em Santo Ângelo. A Suplan, que é a empresa do Benoni, tem uma gama de produtos, de suplementos alimentares. E ali, me conta essa história desse produto. Ele chegou aqui dizendo, eu trouxe isso aqui para ti, para tua esposa, mas tu pode tomar também. E daí ele já contou uma história longa que começa no interior do Rio Grande do Sul, de forma mais específica, na criação de gado, na criação de suínos, enfim. Conta o caminho desse colágeno que passa por 2 pontos do Brasil, depois vai para a Alemanha e depois volta. Bom, na verdade... Como é que isso funciona? Funciona assim. Bom, o colágeno é retirado
do couro bovino e do porco. Né? Então ele é retirado, essa matéria-prima é tirada aqui no Rio Grande do Sul e é enviada depois para um processamento em Maringá, né? E depois ele vai a Cotim, em São Paulo. É pego uma amostra e vai para a Alemanha, vai a amostra para a Alemanha, quer dizer, o estoque fica aqui em Cotim, ele é analisado, certificado, e aí ele volta, a informação volta, então quer dizer, ele vai em real, e aí quando é aprovado de toda forma, e é claro que vai ser aprovado, porque o nosso gado é verde, ele come pasto, né? Com algumas exceções do Brasil que ele é confinado, mas o nosso gado não tem o problema de ter a vaca louca. Por isso, essa proteína colagênica é de melhor qualidade do planeta. E ela é extraída aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região de Estância Velha, aqui no Rio Grande do Sul. Né? E em outras partes do país também. Mas, especialmente, aqui é uma companhia que eu conheço, aqui faz essas coletas aqui no Rio Grande do Sul. E, então, ela vai em real, certifica e volta em euro. Então, só para exemplificando isso, que o que acontece também com o nosso produto agrícola que é produzido aqui em Santo Ângelo e que ele sai daqui como matéria-prima e depois volta com produto acabado agregado valor. Então, veja bem, isso aqui é tirado do couro. É aquela proteína que ela é retirada e hidrolisada, ou seja, ela é fatiada em fragmentos de aminoácido. Então, quando você toma isso aqui com o estômago vazio, ele é absorvido rapidamente, 2 minutos absorveu tudo. E se você fizer isso aqui, na última coisa que você fizer na noite, que você vai dormir, com esses aminoácidos, como ele é rico em prolina, hidroxiprolina, ele aumenta a síntese do hormônio de crescimento. Aí vai me dizer, pô, mas eu já cresci o suficiente. Veja bem, grandinho, já. Veja bem, você produz um hormônio de crescimento desde que você nasce até o último dia que o coração parar de bater. E o que ele faz? A renovação tecidual. E esses 2 aminoácidos, prolina e hidroxiprolina, ele aumenta a síntese, então ele aprofunda a fase do sono. E renova, então, todo o tecido epitelial que você vê, o que você vê na sua pele, no brilho dos seus olhos, todo o tecido epitelial. E as pessoas não acreditam, né, que todo esse tecido, ele é renovado em 28 dias. Todos os dias. O ciclo completo é 28. O que é os 28 dias? Veja bem, quando você passa a esponja no seu corpo, você está removendo as células mortas e vem células novas, que é o tecido epitelial. Só que, veja bem, se você olhar da nossa boca até o ânus, é um tubo, que é tecido epitelial também. Sim. O nosso pulmão tem células epiteliais. E, veja bem, não é só as células epiteliais, o tecido cartilaginoso. Veja bem, quando você começa a ficar com dor nas articulações, começa dor no punho, dor no joelho, o que acontece com a cartilagem? Começa a desidratar. Quando você usa a proteína colagênica, ela ajuda a hidratar. E com isso, consequentemente, diminui a dor porque está hidratando. Veja bem. Não tem pessoa, eu pelo menos, todos os que eu conversei, que passaram ontem, uma turma de umas amigas completando 50 anos. Não conheço ninguém que passou de 50 anos que não tenha dor, Benoni Schizani. Olha, veja bem, esse é o nosso estilo de vida moderno, né? E o nosso tipo de alimentação também, né? Eu tenho sempre conversado com alguns amigos, conhecidos, Eles né? rola isso? Sim, existe isso. Só que, veja bem, tudo isso faz parte do nosso regime alimentar. Se você olhar para a história, né? E veja bem, eu tenho mestrado em farmácia e sou mestrando em nutrição também. Não terminei o mestrado ainda, mas estou por terminar. Né? Se você olhar o comportamento alimentar, né, você vê que ele mudou muito do século passado para cá. Principalmente nos anos 70 ali, e eu observei várias pessoas assim, pessoas com 90 anos que eu conheci, com 90 e poucos, 97 anos, colesterol zero, pressão normal, com 97 anos. 98 anos. Eu tenho hipercolesterolemia desde os 30 anos, sou hipertenso desde os 30 anos. Veja bem, por que isso? Pelo regime alimentar. O grande salto da engenharia nutricional foi nos anos 70, em que se retirou a gordura do porco e substituiu por óleo hidrogenado de soja. E aí todo um comportamento mudou. Porque muito mais
Ficou muito técnico agora esse teu programa. Não, tá muito ótimo. mais ômega 6 que vem do soja, do girassol, da linhaça, da canola, enfim, do arroz. Todos esses óleos hidrogenados, eles se transformam, quando passam para o nosso corpo, em ômega 6, que se transforma numa outra substância prostaglandina pró-inflamatória. Quando você fala que as pessoas têm mais dor agora, nunca se tomou tanto analgésico anti-inflamatório como se toma atualmente. São os campeões de venda. Por quê? Porque nós estamos inflamados, que nós comemos tanta gordura hidrogenada que provoca o aumento de prostaglandina pró-inflamatória, aumentando o surto inflamatório. Por isso que daí, de tempos em tempos, aparece uma história dizendo assim, esqueça tudo que você sabia sobre o bacon. Ou outra, café. O ovo, né? Que era um vilão nos anos 70 e 80, e hoje as pessoas recomendam que tu tem que comer um ovo por dia. A questão da gordura de porco também, falando numa região aqui que historicamente, né, por exemplo, Santo Ângelo se falava nos anos 50, o principal cheiro que Santo Ângelo tinha era o cheiro de porco. E até hoje, então tem toda essa questão de se reclamar do curtume, enfim. Mas, frigorífico? Do frigorífico, perdão, agora já confundi. Tu estava falando. Frigorífico. Mas onde é que eu quero chegar? Tudo isso era bom, Benoni. Pois é, como eu estava te falando, eu conheço duas senhoras, conheci três, uma infelizmente ela já faleceu, né, por causas naturais, né, mas que colesterol zero, hipertensão zero, não toma nada de remédio, nada. Agora, hoje em dia, aí você vê em todos os brancos, alimentos brancos, Sim. Açúcar branco, que é o principal vilão, é o açúcar. Depois o sal e a farinha branca, o arroz branco. Todos eles são alimentos processados. Aí alguém vai estar me escutando e pô, mas para de falar bobagem, Benoni. Porque se fosse integral, e eu concordo com isso, não tem como você alimentar, por exemplo, um Porto Alegre. Vamos pegar Porto Alegre, que é uma cidade um pouquinho maior que Santo Ângelo, né? Não tem como você distribuir lá farinha integral e arroz integral. Por quê? Porque a farinha integral, em 3 dias, rancifica. Não dá mais para comer. Então você não tem como disponibilizar no ponto para as pessoas se servirem alimentos integrais. Por quê? Porque o preço, o tempo de prateleira, o tempo de vida útil do alimento integral é curto demais. Uma farinha com 3 dias você não consegue fazer pão, fica amarga demais. O arroz fica rançoso. Você entende? Claro. Então é um mal necessário. Veja bem, a refinação dos alimentos, você se prejudica de alguma forma porque você perde nutrientes importantes. E você fica com carga calórica muito alta e desnutrido, pobres em alimentos, pobre em nutrientes. Aí os nutrientes que eu estou falando aqui são os macronutrientes e micronutrientes. Então são vitaminas e sais minerais, que são alimentos reguladores, né? Aí então se fala também hoje que tem tantas vitaminas no mercado e muitos médicos dizendo que é desnecessário. Olha, seria desnecessário se o nosso alimento chegasse até a nossa mesa com todo o conteúdo que ela tem, que pode oferecer. A banana que você come, meu amigo, ela é colhida verde do pé, então ela não termina o desenvolvimento dela. Então aquele teor de nutrientes que ela teria que dar para mim e para você, ela utiliza para dentro de uma estufa completar o desenvolvimento dela para ela ficar madurinha. Você percebe? E a gente sente no gosto, né? No gosto. No gosto. Uma banana... É diferente você pegar, por exemplo, uma bergamota no pé e comprar no supermercado. É diferente por quê? E ela não é tão bonita. A banana... Eu sou um apreciador de banana, assim. Uma banana... Dias atrás eu comi em Santa Rosa uma banana feinha, colhida num cacho na beira do Uruguai, lá em Porto Mauá, que me foi trazida, assim, como uma iguaria. E é verdadeiramente uma iguaria se tu comparar com o que a gente tem que consumir, né? Claro que ainda assim é melhor comer
banana do que não comer, vamos dizer, né? Sem dúvida. Mas o ideal seria que a gente tivesse uma bananeira plantada em casa, por exemplo, né? O terreno aqui não ajuda, enfim, mas seria, né? Mas veja bem, então toda essa evolução da humanidade, ela passa por mudanças de comportamento, né? E não somente comportamentos psicológicos, como comportamentos nutricionais e da forma de pensar, né? E nós vivemos um momento no Brasil hoje, Fábio, retomando a nossa fala inicial, que a gente não... é tamanha preocupação que tudo parece que está nos vedado o prazer e a alegria. Começa do seguinte, que nós não podemos ser felizes o tempo todo, isso não é normal. Não é normal. Por exemplo, não sei se você é gremista colorado, eu sou gremista. Eu também. Tá. Então, o Grêmio ganhou, a gente vibra, mas veja bem, tem um tempo para isso. É muito curto. Muito curto. Logo, você precisa de um outro motivo para ter alegria, para estar em êxtase. O teu estado normal... Se bem que êxtase para gremista é algo que não existe há muito tempo, né? É verdade. Esses dias... A não ser o 5x0. O 5x0. Mas esses dias, então, nós comemoramos... Esses dias, os gremistas comemoraram os 10 anos da Batalha dos Aflitos. E eu digo pra ti, é uma coisa que tem uns... vocês comemoram isso. Eu acho muito legal. Aquele dia, 10 anos atrás, eu me lembro, foi um sábado, eu vivi um dia de extrema alegria. E depois até que eu me dei conta que era campeão da 2ª divisão. Um título que o Inter não tem ainda. Pode ser. É campeão de tudo, menos esse. Benoni, eu quero te cumprimentar pela tua mensagem aqui. Mas, acima de tudo, a gente começou o programa de uma forma quase que tensa, falando sobre um conteúdo, o conteúdo das más notícias. E agora que a gente chegou no fim, eu quero comentar contigo o seguinte... Viu como é possível se fazer um programa com um conteúdo otimista? Porque essa nossa segunda parte do programa, a gente fez exatamente isso. Tu trouxeste aqui informações sobre um processo que começa aqui no interior do Rio Grande do Sul e que se transforma num produto que faz bem para as pessoas. E é isso aí, a gente falou né? Enfim, não vamos revisar tudo, mas e é isso, quanto mais pessoas como tu tiverem espaço nos meios de comunicação para trazer a sua mensagem, teremos ou estaremos tentando fazer com que as coisas fiquem melhores para as pessoas. Eu acredito que, como eu disse para você, a gente não consegue ficar o tempo todo em êxtase. Vai ter uns momentos que você vai ficar mais recluso. Então eu acho que a sociedade toda brasileira, veja bem, não só o Rio Grande do Sul, como um todo, estamos passando por um processo de purificação. Mantenhamos a esperança e o olhar no alto que as condições vão melhorar. Veja bem, existe um ditado gaúcho muito antigo, não há bem que sempre dure nem mal que não se acabe. Então vamos aguardar, vai melhorar, né? A própria história mostra isso. Muito bem, eu agradeço muito ao Benoni, a tua presença aqui. A gente quer manter esses laços contigo aqui. Eu acho que tu dá uma oxigenada nas opiniões aqui da cidade. Desde a última entrevista aqui, tu deste entrevista para outros veículos de comunicação. Pô, tu é uma pessoa que deveria falar mais nessa sociedade, Benoni. Tem que trabalhar mais, eu acho. Não, mas muito bem. Então que bom que tu dispensou um pouco do teu horário de trabalho aqui para estar aqui comigo. Eu agradeço muito a tua presença, a audiência no FM 104.7 e na NHTV. Quem perdeu esse programa pode assistir a reprise a partir das 20 horas no nosso site. Eu estive com Matheus Rasta, Marcos Luft e Sérgio Luiz Toneto Júnior e, juntamente com eles, eu dou o boa tarde a todos. Até amanhã.